Ok, estamos gravando. Boa noite, meu povo lindo. Agora sim eu posso dar este mega ultra power super boa noite oficial para vocês. Professora Ingrid Salles na área. Eu estava com muitas, mas muitas mesmo saudades de vocês. E a minha impressão é a de que a gente acabou ficando aí um pouquinho paradinho com a nossa disciplina de teoria geral do processo. Professor Edmar, meu salvaguarda aí, trabalhou com vocês a respeito da autotutela, trabalhou também a jurisdição. O que foi que eu fiz? A nossa aula, que teria sido a aula da semana passada, nossas aulas online começaram na quarta-feira, então nós teríamos uma aula da semana passada, ela já está postada, ok? É a aula na qual eu trato sobre mediação e conciliação. Então, nesta aula, e isso é importante, eu falo sobre o papel do mediador, a atuação do mediador, o conceito da mediação e também tudo isso a respeito do conciliador. Como é que o mediador, o conciliador, ele é excluído do quadro do tribunal? Se existe um impedimento ou suspeição para o conciliador, tudo nesta aula. Por isso é de suma importância que vocês assistam a esta aula, seja pelo Google Classroom, ou seja pelo meu canal do YouTube. Qual é o nome da aula? Mediação e conciliação. Beleza? Parte 1, parte 2 e parte 3. Vocês já devem estar habituados, a nossa aula sempre vai assim, das 19 até as 19h40, eu passo só um pouquinho, vocês nem reparam, percebem? 10 minutinhos para beber uma água, depois mais 40 minutos e depois mais 40 minutos. Eu sempre posto essas aulas depois e um materialzinho resumido que vai te ajudar, vai contribuir para vocês no estudo. Beleza? Bora lá? Bora, meu povo. Bota Tico e Teco para funcionar. Vamos juntos. Presta atenção. Na aula passada, e que vocês vão depois verificar com mais, vamos dizer assim, com mais acuidade, eu falava sobre a mediação e a conciliação. E aqui um resuminho só para a gente dar continuidade. Mediação, conciliação e arbitragem são compreendidos como formas de solução do conflito em sociedade. Então, pensa o seguinte, ó. A Natália está brigando com a professora Ingrid a despeito deste celular. É de Ingrid ou é da Natália este celular? Lembra daquilo que a gente conversava na sala de aula? Este celular é de quem o juiz disser que é. Não necessariamente é da Ingrid, porque ela é parte autora, aquela que está pedindo o celular. Não necessariamente é da Natália, aquela contra quem se pede o celular, mas é de quem o juiz diz que é. Pronto. Por que eu estou dizendo isso? Para vocês compreenderem o seguinte, a forma primária, principal, precípua de solução de conflitos é como, olha para mim, é como, tá ouvindo? É batendo na porta do Poder Judiciário. Minha por quê? Porque o Poder Judiciário é ele quem detém aquela tutela que você aprendeu comigo, que é a tutela de dizer o direito no caso concreto. Com quem é que vai ficar a caneca, de quem é a propriedade do celular e por aí vai. Só que observa, não existe só o Poder Judiciário. Nós temos também outras formas de solução de conflito, como a mediação, a conciliação e a arbitragem. Tranquilo até aqui? Massa? Ok. Amores, o CPC de 2015, ele traz um novo paradigma. Ele traz um novo paradigma no sentido em que ele vai alterar a nossa base estrutural do que seja processo. Minha por quê? Porque observa, antes do CPC 2015, nós éramos regidos por outro Código de Processo Civil, o denominado Código de Processo Civil de 1973. Neste código, quando, por exemplo, eu e o Israel estávamos brigando a respeito, aqui no nosso exemplo, da guarda do nosso filho, a primeira coisa que acontecia era o quê? Ingrid Gil, ela tinha que tirar o Poder Judiciário da inércia. Como é que eu faço isso?
Como é que a parte autora, bebês, vai requerer que o Poder Judiciário, que ele saia da inércia, grava com a petição inicial. Então, a primeira observação da aula de hoje, vou pedir para vocês pegarem papel e caneta, é vocês anotarem o seguinte: a forma primeira, anote isso, eu estou ditando, ok? Agora é a Pro ditando para vocês. Eu quero que vocês anotem isso. Assim, a forma primeira de retirar o Poder Judiciário, vou só repetir, a forma primeira de retirar o Poder Judiciário da inércia é através da petição inicial. É através da petição inicial. Então, olha para mim. O que instaura? Olha que gostoso. Como é que eu começo o processo? Bebê, eu começo o processo com a petição inicial. Eu pego uma folhinha. Nessa folhinha, eu vou escrever quem é a parte autora. Quem é a parte autora, tá? A Giovana está dizendo assim, Pro, tá cortando, digita aqui depois. Tá certo, qualquer coisa depois eu digito, tá? A parte autora vai dizer quem é a parte ré, vai dizer a causa de pedido e os pedidos. Deixa eu ver se eu consigo aqui ir falando e ir digitando no chat aqui. Ok, vamos ver se eu consigo ir digitando aqui. Eu quero que vocês escrevam o seguinte, eu vou digitando aqui, vocês me acompanham, beleza? Vocês vão escrever assim, olha, a petição inicial instaura o processo. Instaura o processo. Retirando o Poder Judiciário da inércia. Ou seja, percebam que o processo, Bittencourt, ele vai começar com o quê? Ele começa com a petição inicial. É a petição inicial que instaura o processo. Beleza? Ok. Amores, no CPC de 1973, se eu estou promovendo uma ação de divórcio com alimentos e regulamentação de guarda em face do Israel, presta atenção. Olha para mim. Quem é a parte autora? Ingrid Gil. Porque quem é o autor? O autor é aquele que pede. Quem é o réu? O Israel. Por que o réu é Israel? Porque contra ele tem-se um pedido. Ele responde a um pedido. Qual é o pedido da Ingrid Gil? O pedido da Ingrid ela era casada com Israel, e aí eu estou narrando os fatos, casada sob o regime da comunhão parcial de bens. A convivência não tem mais como perdurar, normalmente se coloca assim, por motivos de incompatibilidade de gênero. E por conta disso, requer-se o divórcio. Vai trazer como fundamento a emenda constitucional número 66 e dizer, portanto, que hoje eu posso casar no mesmo dia e se divorciar 1 minuto depois. Não existe mais um prazo mínimo para se divorciar. Posso me divorciar a qualquer momento, bastando estar casada. Vou dizer se vou querer manter o meu nome de casada ou voltar a usar o meu sobrenome, o meu nome completo de solteira. Então, faz de conta que o sobrenome do Israel era Silva. Ingrid Gil Salles Silva. Eu adquiri o Silva porque eu casei com o Israel. A escolha, presta atenção, não é do Israel de dizer eu não quero mais que ela utilize o sobrenome Silva, ela não tem direito. Bebê. Nem que a Ingrid tenha adulterado. O sobrenome trata-se de um direito da personalidade. Quem escolhe é a Ingrid. Se quer ou se não quer manter o sobrenome Silva. Vai dizer quero ou não quero manter. Vai também fazer um pedido a respeito da regulamentação da guarda. Vai dizer se a guarda fica com a mãe, fica com o pai, se é compartilhada, se é alternada, que tipo de guarda, qual a pensão alimentícia que vai ser paga para o filho, se vai ter pensão alimentícia entre os ex-cônjuges viragos,
ou seja, entre agora os atuais divorciandos. Beleza. Pró, por que você está contando toda a historinha da petição inicial? Para Lucas, Luan, vocês colocarem uma coisa na cabeça de vocês. Presta atenção. Se a gente estivesse no Código de Processo Civil de 1973, o Israel, ele seria citado para contestar. Então, depois da petição inicial, essa petição inicial vai para o juiz verifica se a petição inicial cumpriu os requisitos. Os requisitos são as condições sine qua non da petição inicial. Não pisca o olho, continua comigo. Se a petição inicial cumpriu, e eu estou no Código de Processo Civil de 1973, sabe qual é a primeira coisa que o juiz ia mandar fazer? Acolho, recebo a petição inicial, determinando a citação do réu para apresentar defesa, para apresentar contestação. Beleza até aqui? Contestação é a forma do réu falar em juízo. A petição inicial é da parte autora. A contestação é a peça do réu. Beleza até aqui, meu povo? Tranquilo? Ok. Mas isso, bebês, era no CPC de 1973. Pró, o que foi que aconteceu com o CPC de 2015? Bom, o CPC de 2015 disse assim, ó, do jeito que tá, as coisas estão dando merda. Tá dando merda mesmo. Sabe o que tá dando merda? O Poder Judiciário está abarrotado. Chegam mais de 10 mil processos por dia. Olha para mim, meu povo. Pensa aí no Brasil. Pensa aí no Brasil. Pensa. Tá pensando no Brasil? Continua pensando comigo. Agora, imagina você ter mais de 10 mil processos chegando por dia. O povo judiciário começou a ficar louco. Não tinha juiz para julgar. Não tinha servidor público. Quem era servidor público já estava próximo da aposentadoria. E tipo, tô nem aí, tô nem aí. Não tava nem aí pra zorra nenhuma. Quando não pedia um PF, sabe o que é o PF? John, pedia aquele por fora, uma corrupção danada. O que a galera começa a fazer? Ó, os juizados que foram criados na década, os juizados foram criados na década de 90, e também já estavam afogados. Os juizados estavam recebendo mais de 15, 20 mil processos, até mais do que a vara. E o pessoal diz, ó, não tem jeito, o Poder Judiciário não está suprindo. Fora isso, a população, e você passa a compreender, por meio do acesso à mídia, às redes sociais, Instagram, Facebook, Twitter, e aí eu tô falando de toda a mídia televisiva, rádio, o pessoal começou a, peraí, eu acho que isso tá errado, viu? Vou consultar um advogado, vou consultar um Mr. Google, não é assim? Vou fazer uma consulta no Google para saber se eu tenho ou se eu não tenho direito. As pessoas começaram a ter mais ciências, ou pelo menos a perquerir. Será que eu tenho ou não tenho direito? Será que isso é ou não é legal? Será que eu posso ou não posso? Não que necessariamente elas saibam, mas pelo menos começaram a questionar. Isso levou ao que Balkan chama de uma sociedade judicializada. Amores, nós viramos os Estados Unidos da América. Ou seja, qualquer coisa é, vou te processar, vou te processar, vou te processar. E o Poder Judiciário não estava aguentando. Qual o resumo da história? O CPC 2015, Código de Processo Civil, disse, olha, sabe de uma? Eu vou pensar numa solução alternativa de conflito, para ver se eu consigo desafogar o Poder Judiciário. Trouxe a mediação e a conciliação. Só que observa, pensa comigo. Se eles deixassem a mediação e a conciliação, que já existia no CPC de 73, tem muita gente dizendo besteirinha, a mediação e a conciliação só passou a existir no CPC de 2015. Mentira, já existia. Só que, se o CPC de 2015 permanecesse como estava o CPC de 73, como facultativo, mediar ou conciliar, ninguém ia querer mediar nem conciliar zorra nenhuma. Eu vou querer que o juiz decida. O que foi que o CPC de 2015 fez? Aí eu vou pedir para você anotar.
tornou a audiência de mediação e de conciliação obrigatória. Eu vou escrever isso, tá? Eu vou digitar aqui, você anota para mim, por favor. O CPC 2015 tornou a audiência de mediação e conciliação obrigatória, beleza? Ou seja, qual é a regra agora? Presta atenção, o CPC 2015 tornou a audiência de mediação e conciliação obrigatória. A regra mudou. Eu quero que você escreva isso. Aqui, meu povo, não tem aquelas caretinhas, aqueles bichinhos como a gente tem, né? Se eu tivesse aqui, eu botava uma caveirinha aqui, ó. Eu botava uma caveirinha para chamar a atenção de vocês. A regra mudou. Minha pró, por que a regra mudou? Porque após a petição inicial, ir para o juiz diz, ok, a petição inicial está ok, o réu não é mais citado para contestar. Vou colocar aqui, ó, a regra mudou. O réu não é mais citado para contestar, para apresentar defesa. Não, minha pró, não. Agora, bebês, agora o réu, ele é citado, sabe para quê? Olha que gostoso, para comparecer a uma audiência de mediação ou conciliação. Beleza? Tranquilo? Então, pró, qual o paradigma? O que foi que houve de mudança, Natália? É que o seguinte, se você pensa na linha histórica do processo, você tem que ter uma linha. Nessa linha histórica, vou colocar aqui, ó, uma OBS. Nessa linha histórica do processo, qual é o primeiro passo? Acende aí a mãozinha para mim. Qual é o primeiro passo? Qual é o primeiro passo? Como é que eu começo o processo? Primeiro passo é o quê? Enfia na sua cabeça, bebê. Primeiro passo é a zorra da petição inicial. Beleza? A petição inicial, que é a peça da parte autora. Beleza. Segundo passo, pensa o seguinte, ninguém faz nada sem a autorização do juiz. Então, o segundo passo vai ser o quê? O juiz verificar se a API, que é a petição inicial, preenche os requisitos legais, ok? Ou seja, não é qualquer petição inicial. Eu tenho que preencher os requisitos legais. Se eu preenchi os requisitos legais, qual o terceiro passo? E aí você lembra, o terceiro passo vai ser citar o réu para comparecer à audiência de mediação e conciliação, ok? Para comparecer à audiência de mediação ou conciliação. Sucesso, meu povo, tranquilo? Então, perceba que a gente tem uma verdadeira mudança de paradigma. Pró, onde é que isso está previsto? No artigo 334 do CPC 2015. Eu até digitei aqui para vocês. Artigo 334 do CPC 2015. Então, pró, nós já tínhamos audiência de mediação e conciliação? Já. O que foi que mudou com o CPC 2015? Ela passou a ser obrigatória e agora não só ser obrigatória, como se tornou um dos primeiros passos do processo. O pró. E aí eu já até estou aqui imaginando aquelas perguntinhas se a gente estivesse em sala de aula, né? Naquela sala de aula presencial gostosa, você me diz assim, pró, a parte autora quer mediar. Mas você nunca pegou, minha pró, aquele processo que a parte ré diz, olha, porra nenhuma que eu não medio. Eu prefiro pagar para ver, mas eu não vou entrar num acordo com aquela pessoa. Não já ouviram alguém dizer algo do tipo que não quer acordo de jeito maneira? Pois é.
Amores. E aí Fred Didier, baiano, tava lá e fez assim, mas gente, sempre vai ter uma parte que não quer fazer acordo. A gente vai ter que obrigar as partes, pelo menos, a comparecerem à audiência. Nem que seja para chegar na audiência e dizer, não quero acordo. Resumo da história. Olha para mim, meu povo, isso que eu estou contando para vocês, acredite em mim, como meu nome é Ingrid Gil Salles, é o assunto, ou um dos assuntos, está no top 10 dos assuntos mais cobrados no exame da ordem. No exame da ordem e para quem presta concurso público, para a Polícia Civil, para a Polícia Militar, primeira fase de magistratura, Ministério Público, é o que mais cai. É o artigo 334 do CPC 2015. Primeiro que o que mais é cobrado é o que eu não tinha no CPC de 73 e passei a ter no CPC de 2015, como, por exemplo, essa obrigatoriedade da audiência de mediação e conciliação, e porque é novo, muita gente desconhece ainda. Então, observem, a parte autora quer a audiência de mediação e conciliação. A parte autora, ela deseja a audiência de mediação e conciliação. A parte ré, ela não quer audiência de mediação e conciliação. Pró, vai ter? Vai. Mas pró, a parte ré não quer? Vai. Ou pró, a parte ré quer audiência de mediação e conciliação. Mas a autora não quer. Vai ter? Vai. Amores, a única forma, calma que eu vou escrever para vocês, a única forma de não se ter a audiência de mediação e conciliação é quando ambas as partes não quiserem que ocorra a audiência de mediação ou conciliação. Isso é muito importante. Então, presta atenção. Perguntinha de prova. Aquele exemplo assim, ó. Vou escrever aqui. Parte autora deseja a audiência, tá? De vou colocar aqui abreviado ou conce. Parte autora deseja audiência de mediação ou conciliação. E parte ré não deseja. Ainda assim, teremos a audiência, tá? Teremos a audiência de mediação e conciliação. Sucesso, meu povo? Tranquilo? Pró, a parte autora, vou copiar agora, é o contrário, tá? A parte autora, ela não deseja, audiência de mediação e conciliação, mas a parte ré deseja. Da mesma forma, igualzinho, ok? Ainda assim, teremos a audiência de mediação ou conciliação. Sucesso? Tranquilo? Se ambas quiserem, se ambas as partes quiserem, vai ter. Aí não tem problema. Se ambas as partes quiserem, tá? Teremos a audiência de mediação ou conciliação. Pró, então quando é que não iremos ter? Agora sim. Olha a exceção, vou colocar aqui, ó, exceção. Vou escrever de novo, porque isso vai estar na nossa prova e eu quero que você lembre dessas horas. Vou escrever de novo. Você está anotando, bebê? Anota. Exceção, vai estar na nossa prova. Quando é que não teremos a audiência de mediação ou conciliação? Essa pergunta vai estar na nossa prova. Amores, não teremos a audiência de mediação ou conciliação como exceção, primeiro lugar, quando ambas as partes, quando eu estou falando ambas as partes, autor e réu, beleza? Disserem que não desejam a referida audiência. Beleza, meu povo? Então, eu tenho que ter a manifestação de ambas as partes. Eu tenho que ter a manifestação de todas essas partes, tá? Então, se tem 4, se tem 5, todo mundo tem que se manifestar. Pró,
Quando é que a parte autora ela se manifesta a despeito da audiência de mediação ou conciliação, se ela quer ou se ela não quer? Bom, ela se manifesta na petição inicial. Está raciocinando? Parte autora propõe a petição inicial, ela diz, ela bota o tópico da audiência de mediação ou conciliação. Ela diz se deseja ou não. Só que, amores, olhem para mim, presta atenção, eu preciso que você coloque tico e teco nesse momento para funcionar. Pela linha do processo, essa petição inicial vai para quem? Vai para quem? Vai para quem? Vai para o Estado juiz. Ele vai verificar se os requisitos da petição inicial estão ok. Qual o próximo passo? Marcar a audiência de mediação ou conciliação. Qual a perguntinha que eu estou querendo que vocês me façam? Pensa comigo, chega a arrepia. Porra, pró, quando é que o réu vai se manifestar? Se o réu se manifesta na contestação, raciocina, e a contestação, ela só é apresentada após a audiência de mediação ou conciliação. Então, como é que o réu vai dizer que não quer a zorra da audiência? Simples. Eu tenho uma resposta para você. O réu, ele vai ter que apresentar uma petição simples, uma petição de uma folhinha, dizendo, olha, eu sou réu nesse processo e eu não desejo a audiência de mediação ou conciliação que foi designada para data tal, hora tal. Faço uso da faculdade da qual me dispõe o novo Código de Processo Civil. Acabou. Então, perceba, quando o réu ele apresenta essa petição, não é a contestação, não é a defesa, não é ele dizendo, pode parar essa zorra que esse copo é meu, fui eu que paguei, eu tenho uma nota fiscal. Na contestação, o réu discute o objeto, o réu discute a transação, o réu discute o direito. Mas nessa peça, ele simplesmente vai dizer se quer ou se não quer audiência de mediação ou conciliação. E daí você bota na sua cabeça que a gente só não terá essa audiência quando ambas as partes disserem que não desejam a audiência de mediação ou conciliação. Beleza, meu povo? Tranquilo? Sucesso até aqui? Massa. Pró, tem outra forma, pelo amor de Deus, de que não se tenha audiência de mediação ou conciliação? Sim, o próprio Código de Processo Civil, ele também diz que quando o processo ele não admite autocomposição, quando o processo não admite a autocomposição, ou seja, as próprias partes entrarem entre si em um acordo. Quando é que eu tenho um processo que não admite autocomposição? Bebês, pensa comigo. Uma adjudicação em inventário. Eu sou a única filha de... Tudo exemplo, tá? Tudo exemplo. Eu sou a única filha de meu pai. Meu pai me deixou um patrimônio em Feira de Santana, Bahia, Salvador, Bahia, Nanuque, Minas Gerais, Montanha, Espírito Santo. Meu pai faleceu. Eu sou a única herdeira. Não tem nenhum legatário. Ou seja, ele não resolveu deixar para ninguém que é de fora, ninguém que é herdeiro. Não tem viúva meira, não tem nada. Eu vou discutir o processo com quem, bebê? Com quem? Não tem com quem discutir. Não tem réu. Logo... Olha que gostoso da Bahia. Logo, se não tem réu, não tem lide, não tem briga. Então, não tem o que fazer acordo. Se não tem o que fazer acordo, por exemplo, isso se trata de uma exemplificação da qual não se admite audiência de mediação ou conciliação. E é por isso que o magistrado não vai designar essa audiência de mediação ou conciliação. Beleza? Sucesso? Tranquilo até aqui? Massa. Amores, outra coisa muito, muito, muito importante. E observe uma coisa, a OAB, ela gosta tanto do 334 do CPC, que essa é uma matéria que normalmente a gente estuda no terceiro semestre, no quarto semestre, ok? Daqui a mais ou menos quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono, décimo. Imagina você ser cobrado sobre esse assunto daqui a 3 anos e meio. Exatamente isso que eu estou contando para vocês. Daqui a 3 anos e meio. Então, esse é um assunto que cai. Aliás, não cai, limpa, despenca na hora da sua prova. Você quer ver uma perguntinha que está na prova da OAB e uma perguntinha que pode ser objeto da nossa prova? A pergunta é a seguinte: qual
o prazo mínimo, qual o prazo mínimo para que o magistrado, preste atenção, qual o prazo mínimo para que o magistrado designe a audiência de mediação ou conciliação? Designe a audiência de mediação ou conciliação. Bebês, essa é uma perguntinha de prova, já caiu na nossa prova da OAB. Qual é o prazo mínimo para o juiz designar? Ou seja, ele tem que agendar com pelo menos quanto tempo de antecedência? 30 dias. E vem assim, ó, letra A, beleza, alguém já botou aqui para mim? 30 dias. Letra B, 20 dias, Max. Letra C, 10 dias. Qual é o prazo que o magistrado tem para agendar, para designar? 30 dias. Só que aí tem outra perguntinha que eles adoram fazer, bebês. E a pergunta é o seguinte: qual o prazo mínimo